Queridos amigos e irmãos, a liturgia do 14º domingo do tempo comum revela que Deus chama continuamente pessoas para serem testemunhas no mundo do seu projeto de salvação. Não interessa se estas pessoas são frágeis e limitadas. A força de Deus revela-se através da fraqueza e da fragilidade desses instrumentos humanos que Deus escolhe e envia. A primeira leitura deste domingo nos fala da vocação de Ezequiel. A vocação profética é aí apresentada como uma iniciativa de Javé, que chama um filho de homem, isto é, um homem normal, com os seus limites e fragilidades, para ser, no meio do seu povo, a voz de Deus. Mas o que é um profeta? A ideia mais espalhada é que é alguém que prevê e anuncia o futuro. Esses profetas não faltam hoje. Ora, como Ezequiel, o verdadeiro profeta está habitado em primeiro lugar pelo Espírito Santo para ser em seguida enviado aos seus irmãos anunciar-lhe a palavra de Deus. Mas não se trata de uma missão de descanso. A palavra de Deus inquieta sempre, porque convida os homens a mudar de vida, a sair de si mesmo. Ezequiel é enviado a um povo de rebeldes, que tem o rosto duro e o coração obstinado. Nestas circunstâncias, não é fácil fazer-se ouvir. A missão do profeta não é certamente prazer. O Evangelho, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos seus conterrâneos em Nazaré, reafirma uma ideia que aparece também nas outras duas leituras deste domingo. Deus manifesta-se aos homens na fraqueza e na fragilidade. Quando os homens se recusam a entender esta realidade, facilmente perdem a oportunidade de descobrir o Deus que vem ao seu encontro e de acolher os desafios que Deus lhes apresenta. O texto do Evangelho repete uma ideia que aparece também nas outras leituras. Deus manifesta-se aos homens na fraqueza e na fragilidade. Normalmente ele não se manifesta na força, no poder, nas qualidades que o mundo acha brilhantes e que os homens admiram e endeusam. Mas muitas vezes ele vem ao nosso encontro na fraqueza, na simplicidade, na debilidade, na pobreza, nas situações mais simples e banais, nas pessoas mais humildes e despretensiosas. É preciso que interiorizemos a lógica de Deus para que não percamos a oportunidade de encontrá-lo, de perceber os seus desafios, de acolher a proposta de vida que ele nos faz. Um dos elementos questionadores no episódio que o Evangelho deste domingo nos propõe é a atitude de fechamento a Deus e aos seus desafios, assumida pelos habitantes de Nazaré. Comodamente instalados nas suas certezas e preconceitos, eles decidiram que sabiam tudo sobre Deus e que Deus não podia estar no humilde carpinteiro que eles conheciam bem. Esperavam um Deus forte e majestoso, que se havia de se impor de forma estrondosa e assombrar os inimigos com a sua força. E Jesus não se encaixava neste perfil. Preferiram renunciar a Deus do que à imagem que dele tinham construído. Há aqui
um convite a não nos fecharmos nos nossos preconceitos e esquemas mentais bem definidos e arrumados, e a purificarmos continuamente em diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta da palavra revelada e na oração. É isso que devemos fazer. Para os habitantes de Nazaré, Jesus era apenas um carpinteiro da terra, que nunca tinha estudado com grandes mestres e que tinha uma família conhecida de todos, que não se distinguia em nada das outras famílias que habitavam na vila. Por isso, não estavam dispostos a conceder que esse Jesus, perfeitamente conhecido, julgado e catalogado, lhes trouxesse qualquer coisa de novo e de diferente. Isto deve fazer-nos pensar nos preconceitos com que, por vezes, abordamos os nossos irmãos, os julgamos, os etiquetamos. Seremos sempre justos na forma como julgamos os outros? Às vezes, os nossos preconceitos não nos impedirão de acolher o irmão e a riqueza que ele nos traz? Jesus se manifesta como um profeta, isto é, como alguém a quem Deus confiou uma missão e que testemunha no meio dos seus irmãos as propostas de Deus. A nossa identificação com Jesus faz de nós continuadores da missão que o Pai lhe confiou. Sentimos-nos como Jesus, profetas, a quem Deus chamou e a quem enviou ao mundo para testemunharem a proposta libertadora que Deus quer oferecer a todos os homens. Nas nossas palavras e nos nossos gestos ecoa em cada momento a proposta de salvação que Deus quer fazer a todos os homens? Apesar da incompreensão dos seus concidadãos, Jesus continuou em absoluta fidelidade aos planos do Pai a dar testemunho no meio dos homens do reino de Deus. Rejeitado em Nazaré, ele foi, como diz o Evangelho deste domingo, percorrer as aldeias dos arredores, ensinando a dinâmica do reino. O testemunho que Deus nos chama a dar cumpre-se muitas vezes no meio das incompreensões e oposições. Frequentemente, os discípulos de Jesus sentem-se desanimados e frustrados, porque o seu testemunho não é entendido nem acolhido. Nunca aconteceu pensarmos, depois de um trabalho esgotante e exigente, que estivemos quase que a perder tempo. A atitude de Jesus convida-nos a nunca desanimar, nem desistir. Deus tem os seus projetos e sabe como transformar um fracasso num êxito. Os ouvintes estão admirados, diz o Evangelho, chocados. Como poderia Jesus fazer milagres quando se punha em dúvida as suas palavras de profeta e os seus atos de Salvador? Com efeito, os seus contemporâneos olham para Jesus apenas com os olhos de carne, só veem nele o filho do carpinteiro com quem tinham jogado, trabalhado, escutado a lei na sinagoga. Não reconhecem nele o enviado de Deus. Falta-lhes o olhar da fé para ler no seu ensino a mensagem de Deus e nos seus milagres os sinais do Deus Todo-Poderoso. E quanto a nós, como é que está o nosso olhar de fé
ao vermos Jesus e os seus sinais de salvação. Jesus fez a experiência. Basta ver a atitude dos seus conterrâneos. A própria família tinha tentado impedi-lo de falar. Ora, pelo nosso batismo e confirmação, todos somos chamados a ser profetas e a deixarmos-nos habitar pelo Espírito, pela Palavra de Deus, para nos tornarmos os anunciadores e as testemunhas lá onde nós vivemos. O Concílio Vaticano II, recuperando esta missão profética dos batizados, declara que estes últimos recebem todos o sentido da fé e a graça da palavra, a fim de que brilhe na sua vida cotidiana a força do Evangelho. Os cristãos não devem esconder este testemunho e esta palavra no segredo do seu coração, mas devem expressá-lo também através das estruturas da vida do mundo. Devemos levar a sério esta missão profética no dia a dia. Que Deus nos conceda de todos nós sermos os continuadores do próprio Jesus nesta missão profética de anunciar o seu amor a todos os homens. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.